Fala apostadores, canal Dia de Green chegando para esta quarta-feira com um caminhão carregado de palpites. Vamos ter para hoje 12 palpites, sendo 6 jogos do Campeonato Brasileiro Série B, 3 jogos da Sul-Americana, 2 jogos da Copa Boliviana e um jogo do Campeonato Colombiano. Agora dê aquela força para o canal se inscrevendo se ainda não é. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. É tudo de graça e ajuda muito o canal. Agora vamos com os palpites. Na próxima terça-feira, 19 de julho de 2023, às 19 horas no horário de Brasília, o Atlético Goianiense enfrentará o Mirassol pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Atlético Goianiense está animado após sua vitória sobre o Sport e busca superar o Mirassol em um confronto direto pela tabela da 2ª Divisão Nacional. A partida será transmitida ao vivo pelo Premier. Histórico de confrontos entre Atlético Goianiense e X Mirassol. Não há registros de confrontos anteriores entre as equipes. O Atlético Goianiense venceu o Sport por 3-1 em sua primeira partida após a demissão do técnico Alberto Valentim. Com essa vitória, o time rubro-negro goiano completou sua 6ª partida consecutiva sem perder, com 4 empates e 2 vitórias nesse período. Com 26 pontos, o Atlético Goianiense ocupa a 10ª posição na Série B. Até o momento, venceu 6 jogos, empatou 8 e perdeu 3. O ataque marcou 23 gols e a defesa sofreu 25. O aproveitamento de pontos da equipe como visitante é de 66,66%. Em 5 dos últimos 6 jogos do Atlético Goianiense, ambas as equipes marcaram gols. Nas últimas 10 partidas, apenas uma teve menos de 2 gols. O Mirassol empatou por 1-1 com o Ceará, chegando ao 4º jogo consecutivo sem vencer na Série B e levantando preocupações sobre o desempenho da equipe treinada por Mozart, que teve um começo promissor, mas agora enfrenta dificuldades para manter um alto nível de atuação. Com 27 pontos, o Mirassol ocupa a 6ª posição na Série B, 4 pontos abaixo do 4º colocado. Vitória. Até o momento, o Mirassol conquistou 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O ataque marcou 17 gols e a defesa sofreu 15. Nas últimas 10 partidas pela Série B, o Mirassol obteve 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, com 5 jogos terminando com ambas as equipes marcando gols. O Atlético Goianiense é uma equipe difícil de ser derrotada, principalmente em seus domínios, e tem boas chances de obter um resultado positivo contra o Mirassol, que está passando por um momento complicado desde a chegada do técnico Mozart. Com base nisso, meu palpite para este jogo é Atlético Goianiense, empate anula a aposta. Na quarta-feira, 19 de julho de 2023, às 19 horas no horário de Brasília, Novo Horizontino e Londrina se enfrentarão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Novo Horizontino, em um momento instável, receberá o Londrina buscando retornar ao G4 da competição. Os times já se enfrentaram na temporada 2022 da Série B, com uma vitória do Londrina fora de casa e um empate. Na última rodada, o Novo Horizontino foi a Salvador e perdeu por 2-1 para o Vitória BA, chegando ao 3º jogo consecutivo sem vencer na competição e saindo da zona de acesso. Atualmente, o Novo Horizontino ocupa a 5ª posição com 30 pontos em 17 jogos. Nesse período, o time obteve 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O ataque marcou 20 gols e a defesa sofreu 11. O Novo Horizontino teve uma sequência de 7 vitórias consecutivas na Série B, sofrendo apenas um gol, mas após a derrota por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto no Jorjão, a fase mudou e agora são 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas nesse período. Após uma série de 9 jogos sem vitória, o Londrina voltou a vencer na Série B com uma vitória significativa de 1-0 sobre o líder da competição, Vila Nova, no Estádio do Café. O Londrina ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento, com 14 pontos em 17 jogos. O Novo Horizontino é o favorito claro para o confronto, principalmente devido ao nível de futebol apresentado em suas últimas partidas. No entanto, o Londrina vem mostrando evolução sob o comando de Eduardo Souza, e a vitória sobre o Vila Nova pode marcar uma reviravolta na campanha ruim do Tubarão nesta Série B. Com base nisso, meu palpite para este jogo é uma vitória do Novo Horizontino. Na quarta-feira, 19 de julho de 2023, às 21h30 no horário de Brasília, Avaí e Sampaio Correia se enfrentarão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. Com a chegada de reforços, o Avaí receberá a Bolívia querida em busca de uma vitória para sair da última posição. Nos últimos 3 confrontos entre as equipes, o Avaí saiu vitorioso em todas as ocasiões,
com os jogos ocorrendo entre 2020 e 2021. No entanto, a trajetória do Avaí tem sido desastrosa, visto que o time foi rebaixado para a segunda divisão na temporada passada e esperava uma campanha mais tranquila, talvez até brigando pelo acesso. As escolhas da diretoria não foram bem-sucedidas e resultaram na demissão de dois técnicos, Alex e Gustavo Morínigo. O clube trouxe Eduardo Barroca de volta e o treinador iniciou sua nova passagem com uma derrota por 1-0 para a Ponte Preta em casa, estendendo a série negativa do Avaí para 11 jogos sem vitória. A partida contra o CRB, marcada para o dia 14 de julho, foi adiada devido às condições climáticas. Com 11 pontos, o Avaí inicia a rodada na última posição. O Sampaio Corrêa ocupa a 15ª colocação da Série B, com 20 pontos em 17 jogos, mantendo uma vantagem de 5 pontos sobre a Chapecoense, equipe que está na zona de rebaixamento. Na última rodada, o Sampaio Corrêa empatou em 0-0 contra o Ituano em pleno Castelão. Até o momento, a equipe comandada por Márcio Fernandes conquistou 5 vitórias, 5 empates e sofreu 7 derrotas. O ataque marcou 13 gols e a defesa sofreu 19. Para essa partida, o time maranhense terá alterações em todos os setores. Na defesa, Gabriel Furtado estará suspenso, enquanto no meio-campo, Ferreira retornará, e no ataque, Vinícius Alves e Robinho disputam a vaga de Pimentinha. Com base nesses dados, meu palpite para o jogo é Avaí, empate anula a aposta. Na quarta-feira, 19 de julho de 2023, às 21h30 no horário de Brasília, Sport e Vitória se enfrentarão em um clássico nordestino pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio da Ilha do Retiro, no Recife PE. Este será um confronto direto que pode até mesmo valer a liderança, e os rubro-negros prometem um grande jogo. Ambas as equipes costumavam ser presenças constantes na Série A nos anos 90, mas passaram por momentos muito diferentes nos últimos anos. O último encontro entre eles ocorreu em 2020, pela Copa do Nordeste, com um empate por 1-1 na Ilha do Retiro. O momento é complicado para o time pernambucano, que após uma grande sequência de resultados positivos no campeonato, chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer, sofrendo uma derrota por 3-1 para o Atlético Goianiense fora de casa, no dia 14 de julho. Agora, de volta à Ilha do Retiro, a equipe comandada por Enderson Moreira busca retomar o caminho das vitórias. Jogando em casa, o Sport acumula 8 vitórias e um empate, sendo justamente o último jogo nessa condição contra o Mirassol, onde o placar ficou em 0-0. O Sport ocupa a terceira posição na Série B, com 32 pontos em 17 jogos. São 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O ataque marcou 26 gols e a defesa sofreu 14. O clube anunciou o retorno de Diego Souza e continua buscando mais reforços para fortalecer a equipe em busca do acesso. O Vitória voltou a vencer no último domingo, derrotando o Novo Horizontino por 2-1, mantendo um bom desempenho em casa. No entanto, os problemas da equipe treinada por Léo Condé têm ocorrido quando atuam como visitantes. Fora de seus domínios, o Vitória acumula 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos nessa condição, venceu apenas um. A equipe começa a rodada ocupando a 4ª colocação, com 31 pontos em 17 jogos. São 10 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O ataque marcou 26 gols e a defesa sofreu 14. O favoritismo recaiu sobre o Sport, porém a equipe pernambucana precisa ajustar fisicamente seu elenco para superar os baianos. Acredito que teremos um jogo truncado e possivelmente tenso, algo que tem sido comum nas atuações do Vitória como visitante. Portanto, minha aposta indicada é uma vitória do Sport. Na quarta-feira, 19 de julho de 2023, às 21h30 no horário de Brasília, ABC e Guarani se enfrentarão na Arena das Dunas pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O ABC, lutando para sair da zona de rebaixamento, espera cumprir seu dever de casa contra o Guarani. Os times não se enfrentam desde 2017, quando tivemos um empate por 1-1 em Campinas e uma vitória do Bugre por 1-0 em Natal. Após cenas de violência ocorridas após a derrota por 1-0 para o Criciúma no último dia 8 de julho, a direção do ABC se reuniu com as autoridades e, com um plano de segurança para os jogadores, decidiu transferir seus próximos jogos para a Arena das Dunas. Jogando em um estádio maior, o ABC buscará uma vitória como mandante, algo que ocorreu apenas uma vez em 8 jogos. No último sábado, a equipe alvinegra visitou o Juventude e empatou por 1-1 em Caxias do Sul. O ABC deixou a última posição, ultrapassando o Avaí nos critérios de desempate, porém o time catarinense tem um jogo a menos. Com 11 pontos, o mais querido acumula 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas em sua trajetória na Série B. Na última rodada, o Guarani empatou por 1-1 com o Criciúma em Santa Catarina, mantendo seu baixo desempenho como visitante na Série B. Em 9 jogos fora de casa, o Bugre venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 4. Atualmente ocupando a 8ª posição na competição com 26 pontos, o Guarani tem obtido bons resultados no
brinco de ouro da princesa, onde venceu 6 dos 8 jogos disputados. Ao longo da Série B, o Guarani marcou 22 gols e sofreu 15. O jogo em Natal tem um clima de tensão, pois o ABC precisa voltar a vencer para tentar iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. Acredito que teremos um jogo intenso e minha aposta é que ambas as equipes marquem gols. Na quarta-feira, 19 de julho de 2023, às 21h30 no horário de Brasília, Ceará e Vila Nova se enfrentarão na Arena Castelão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o apoio de sua torcida, o Ceará busca a vitória contra o líder Vila Nova. Os últimos 2 encontros entre as equipes ocorreram na Série B de 2017, com uma vitória do Ceará em casa e um empate por 1-1 em Goiânia. No último domingo, o Ceará visitou o Mirassol e empatou por 1-1 com a equipe paulista. Nas últimas 6 partidas da Série B, o Ceará conquistou apenas uma vitória, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, por 3-0. Ciente da necessidade de melhorar o desempenho da equipe, o técnico Guto Ferreira tem o desafio de montar o time de forma a surpreender o forte líder do campeonato. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 11ª posição na Série B, com 25 pontos em 17 jogos. São 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O ataque marcou 20 gols e a defesa sofreu 20. Por sua vez, o Vila Nova perdeu por 1-0 para o Londrina no último sábado, interrompendo uma sequência de 4 jogos invicto. Apesar disso, o clube goiano manteve a liderança da competição, uma vez que o Criciúma empatou com o Guarani. Com 34 pontos em 17 jogos, o Vila Nova conquistou 10 vitórias, 4 empates e sofreu 3 derrotas. O Tigre tem apresentado um desempenho irregular como visitante, com 51,85% dos pontos conquistados nessa condição. No geral, o ataque marcou 21 gols e a defesa, que é a melhor do torneio, sofreu apenas 6. O Vila Nova enfrentará um teste complicado contra o Ceará, um dos favoritos ao acesso, que busca encerrar o primeiro turno em alta para se aproximar do G4 da competição. Eu também confio nos donos da casa e sugiro a aposta no handicap asiático 0.0 a favor do Ceará, uma linha que nos devolve o dinheiro em caso de empate. No confronto entre Botafogo e Patronato, marcado para iniciar às 19h de Brasília, nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023, a partida será realizada no Estádio Olímpico Newton Santos, na cidade do Rio de Janeiro. O Botafogo é a grande sensação do futebol brasileiro no momento, liderando o Brasileirão com uma vantagem de 12 pontos para o segundo colocado e apresentando o melhor aproveitamento nos pontos corridos até agora. Além de seu bom desempenho no cenário nacional, o Fogão tem se destacado também em competições continentais e entra como grande favorito para vencer o Patronato neste confronto decisivo. No jogo de ida, a equipe alvinegra poupou parte de seus titulares, mas mesmo com uma formação alternativa, conseguiu uma vitória por 2-0 na Argentina, adquirindo uma excelente vantagem para administrar nesta quarta-feira. Assim, o Glorioso, que provavelmente irá preservar seus titulares novamente, uma vez que a prioridade é o Brasileirão, ainda tem todas as condições de se classificar, pois jogará em casa com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. Em seu último confronto, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, totalizando a 4ª partida consecutiva sem sofrer gols. O time carioca acumula 4 vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos 5 jogos, vencendo Vasco, Grêmio, Patronato e Red Bull Bragantino, além de ter empatado com o Magallanes. Atuando como mandante no Estádio Olímpico Newton Santos, o Botafogo apresentou um desempenho impecável, com 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota nos últimos 10 jogos disputados nessa condição. Por outro lado, temos o Patronato, da Argentina, que atualmente está na 2ª Divisão Nacional, mas participou da Copa Libertadores desta temporada por ter vencido a Copa Argentina na edição anterior. A equipe terminou em 3º lugar em seu grupo na Libertadores, o que a levou aos playoffs da Sul-Americana. No entanto, a derrota por 2-0 em casa a coloca em uma situação bastante delicada na competição, precisando vencer por 3 ou mais gols de diferença para se manter vivo na disputa. Em seu último confronto, o Patronato venceu por 1-0 o Gimnasia Mendoza, pela 2ª Divisão Nacional. Nos últimos 5 jogos disputados, registrou 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, vencendo o Atlético Nacional, o Flandre e o Gimnasia Mendoza, além de ter perdido para o Botafogo e o Alvarado. Jogando como visitante, o Patronato teve um desempenho recente de 2 vitórias, um empate e 7 derrotas nos últimos 10 jogos disputados. Com amplo favoritismo, o Botafogo provavelmente manterá seu estilo de jogo ao enfrentar o Patronato, que adotará uma postura mais agressiva na tentativa de sobreviver na competição, o que abrirá espaços para o Fogão, que tem sido extremamente eficiente nas oportunidades que cria. Minha aposta é na vitória do Botafogo no primeiro tempo, um HT. No dia 19 de julho, uma quarta-feira, às 21h, horário de Brasília, ocorrerá o confronto entre São Lourenço e Independiente Medellín no estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, Argentina. No primeiro jogo, o São Lourenço saiu vitorioso ao vencer fora de casa por 1-0,
com um gol marcado por Adam Barreiro aos 61 minutos. A expulsão de Edwin Cetré, do Independiente Medellín, aos 31 minutos de jogo, foi um fator decisivo para esse resultado. O Independiente Medellín teve 61% de posse de bola no jogo, tentou 10 chutes, mas nenhum deles foi em direção ao gol. Já o São Lourenço apostou em contra-ataques, realizando 9 chutes, com 2 deles no alvo. Os visitantes tiveram 3 grandes chances de gol e aproveitaram uma delas. Agora, o São Lourenço entra para o segundo confronto com uma vantagem, mas está ciente de que não pode relaxar diante de um adversário perigoso. Olhando para o desempenho geral do São Lourenço nas últimas 7 rodadas, eles venceram 3 partidas, empataram 2 e perderam 2. Considerando os jogos disputados pelo São Lourenço em seu estádio nas últimas 3 partidas em todas as competições, eles venceram 1, empataram 1 e perderam 1. Recentemente, eles tiveram um empate e uma vitória em casa. O treinador Rubem Dario Insua provavelmente adotará a mesma estratégia do jogo anterior, buscando manter uma defesa sólida. No entanto, ele ainda não poderá contar com Ezequiel Ceruti, ponta direita da equipe. Além disso, Adam Barreiro, centroavante do São Lourenço, foi substituído aos 86 minutos devido a uma lesão e é dúvida para a partida, pois não jogou na última rodada do Campeonato Argentino. O São Lourenço deve utilizar o esquema tático 3-4-2-1. Por outro lado, o Independiente Medellín enfrenta a difícil tarefa de reverter a desvantagem de um gol. Além disso, seu desempenho como visitante não favorece esse desafio. Quando analisamos os jogos do Independiente Medellín como visitante em todas as competições, eles tiveram 3 vitórias e 7 derrotas nas últimas 10 partidas. Recentemente, eles sofreram 2 derrotas, nos últimos 6 jogos fora de casa, conquistaram apenas uma vitória. Nos últimos 10 confrontos, o Independiente Medellín venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 6. Eles estão a 5 jogos sem vencer, acumulando 4 derrotas e 1 empate. No último jogo, empataram em 2-2 com o La Equidad em casa, pelo campeonato colombiano. O treinador Alfredo Arias entrará em campo com o Independiente Medellín sob grande pressão. Atacar sem deixar a defesa desprotegida será uma tarefa difícil, especialmente quando jogam longe de casa. Além disso, eles não poderão contar com Edwin Cetré, ponta direita que foi expulso no primeiro jogo. Com base nessas informações, o São Lourenço chega com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo e buscará manter sua consistência defensiva, aproveitando os contra-ataques para ampliar sua vantagem no placar. Assim, é possível considerar o São Lourenço como favorito, tanto pela vantagem obtida no primeiro jogo quanto pelo fator campo. Em partida decisiva que acontecerá na quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, às 21 horas, horário de Brasília, o Emelec receberá o Sporting Cristal em Guayaquil. O confronto determinará qual equipe avançará para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. No primeiro jogo, disputado em Lima, o Emelec conquistou uma importante vitória por 1-0. Agora, jogando em casa, o time equatoriano pode avançar na competição mesmo com um empate. Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Emelec ficou na segunda posição de seu grupo, que contava com Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai e Huracán da Argentina. O Emelec teve apenas uma derrota em 6 jogos, além de 3 empates e 2 vitórias. No entanto, enfrentou dificuldades em criar oportunidades de gol, especialmente quando jogava fora de casa. Por sua vez, o Sporting Cristal chegou à Copa Sul-Americana após disputar a Copa Libertadores, onde não conseguiu avançar para as oitavas de final em um grupo difícil com Fluminense, River Plate e The Strongest. O time peruano terminou na terceira colocação do grupo, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na partida de ida contra o Emelec, o Sporting Cristal teve maior posse de bola e volume ofensivo, mas encontrou dificuldades para criar chances claras de gol contra a defesa reativa do time equatoriano. Após um primeiro tempo sem gols, o Emelec abriu o placar no início do segundo tempo com Ceballos e se defendeu bem até o fim da partida. Com o mando de campo a seu favor, espera-se que o Emelec adote uma postura reativa, explorando as transições ofensivas. No entanto, apostar na vitória do time equatoriano é arriscado, pois o empate classifica o Emelec. Diante dessas circunstâncias, é provável que o confronto seja marcado pela intensidade na marcação e resulte em um placar econômico. Portanto, meu palpite é uma vitória do Emelec. Na quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, às 16 horas, horário de Brasília, teremos o confronto entre Libertad Grama Moré e Jorge Wilstermann pela 5ª rodada da Copa da Liga da Bolívia. Neste momento do torneio, as equipes lutam por uma vaga nos playoffs, tornando esse jogo de extrema importância. O Libertad Grama Moré está na 4ª colocação do grupo A,
com 4 pontos, estando 3 pontos atrás da zona de classificação, ocupada justamente pelo Jorge Wilstermann. Em caso de empate, a vaga nos playoffs será decidida pelo saldo de gols, tornando fundamental que o Libertad vença esse confronto. A equipe possui uma vitória, um empate e 2 derrotas até o momento, marcando 4 gols e sofrendo 7. Na última partida pela competição, o time perdeu fora de casa para o Bolívar por 4-0. Uma vantagem a seu favor é que, jogando em casa, o Libertad ainda está invicto, com 4 gols marcados e nenhum sofrido. Empatou sem gols contra o Tomayapo e venceu o Oriente Petrolero por 4-0. No entanto, o momento da equipe é ruim e eles não vencem uma partida desde o final de maio, quando derrotaram o Blooming na primeira divisão do campeonato boliviano. São 6 jogos sem vitórias, incluindo 4 derrotas. No último final de semana, perderam em casa para o Always Red por 2-1. Podemos esperar uma atuação mais incisiva no ataque, mas sua defesa pode ficar vulnerável, o que pode resultar em um placar movimentado. O Jorge Wilstermann, como mencionado anteriormente, está na terceira colocação com 7 pontos e precisa ao menos de um empate para se manter nessa posição. O time possui uma campanha de 2 vitórias, um empate e uma derrota, com 11 gols marcados e 6 sofridos. Possui o segundo melhor desempenho ofensivo do grupo, mas vem de 2 partidas sem vitória na competição. No final de junho, perdeu fora de casa para o Royal Paris por 2-1, e na última semana, empatou em 2-2 contra o Oriente Petrolero em casa. O Jorge Wilstermann tem tido jogos com placares movimentados, mas no último final de semana, perdeu por apenas 1-0 para o Aurora fora de casa. Para esse confronto, acreditamos em um placar mais dilatado, devido à necessidade da equipe da casa e possivelmente a abertura de espaços, o que também permitirá oportunidades para o time visitante. Para o Libertad ultrapassar o Jorge Wilstermann nessa rodada, eles precisariam de um saldo de gols expressivo, já que possuem um saldo negativo de 3, enquanto o Jorge Wilstermann tem um saldo positivo de 5. Nossa opção de aposta para esse confronto será na linha de gols, mais especificamente no mercado de ambas as equipes marcando, que parece ser uma alternativa interessante. Meu palpite é acima de 2,5 gols na partida. Na quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, às 16 horas, horário de Brasília, teremos o confronto entre Guabira e Palmaflor pela Copa da Liga da Bolívia, em um duelo que envolve as 2 piores equipes do grupo B da competição. O Guabira ocupa a 4ª colocação com 2 pontos e já está 4 pontos atrás do líder Aurora. A zona de classificação está distante por 3 pontos, atualmente ocupada pelo The Strongest. Em 3 jogos, o time não conquistou nenhuma vitória, com 2 empates e uma derrota, marcando apenas um gol e sofrendo 2. O Guabira perdeu o primeiro jogo em casa para o Santa Cruz por 1-0 em fevereiro. Em seguida, empatou em casa contra o The Strongest no início de julho pelo placar de 1-1. Na semana passada, empatou sem gols fora de casa contra o Aurora. A equipe enfrenta dificuldades em seu jogo ofensivo e essa tendência deve se manter no confronto desta quarta-feira. No último final de semana, o Guabira conseguiu uma vitória pela Liga Nacional da Bolívia ao vencer o Palmaflor por 1-0 em casa. Mais uma vez, protagonizou um jogo com placar econômico. O time ocupa a 9ª colocação na Liga Nacional com 6 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Marcou apenas 16 gols no campeonato, o que o coloca como o pior ataque da competição. Devido a esses fatores, acreditamos que o Guabira não consiga impor um ritmo agressivo e conquistar uma vitória elástica neste jogo. Quando joga em casa pela Liga Nacional da Bolívia, o Guabira obteve a maioria de seus pontos, com 5 vitórias em 9 jogos. Seu adversário será o último colocado do grupo, o Palmaflor, que recentemente enfrentou o Guabira pela Liga Nacional. Pela Copa da Liga, o Palmaflor também possui 2 empates e uma derrota, sem marcar nenhum gol até o momento e sofrendo 2 no total. Em abril, a equipe estreou na competição com uma derrota fora de casa para o The Strongest por 2-0. Em seguida, empatou sem gols em casa contra o Aurora e também não marcou gols contra o Santa Cruz, também em casa. O Palmaflor tem enfrentado dificuldades ofensivas e o confronto direto entre as equipes recentemente demonstrou o que podemos esperar para o jogo desta quarta-feira. O Palmaflor teve uma leve superioridade em posse de bola, mas apenas uma finalização certa durante toda a partida, mostrando que não será um time dominante neste confronto da Copa da Liga. Dadas as circunstâncias e o desempenho das equipes até agora, acreditamos que as melhores opções de aposta sejam nas linhas de menos gols e ambas as equipes não marcarem. Meu palpite é vitória do Guabira. Na quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, às 22 horas, horário de Brasília, teremos o confronto entre Santa Fé e Jaguares de Córdoba, marcando o início de suas campanhas no clausura da Liga Nacional da Colômbia. A última partida do Santa Fé foi no final de junho, encerrando sua participação na Copa Sul-Americana. Desde então, a equipe disputou 3 jogos pela competição continental, com 2 derrotas e uma vitória. Na última rodada,
perdeu em casa para o Goiás por 2-1, encerrando suas chances de classificação para os playoffs. O Santa Fé terminou com 2 vitórias, 3 derrotas e um empate na Copa Sul-Americana, marcando 5 gols e sofrendo 6. Sua última partida pelo Campeonato Colombiano ocorreu em maio, quando perdeu para o Once Caldas na última rodada da fase classificatória. Terminou na 10ª colocação, com 7 vitórias, 8 derrotas, 5 empates, 29 gols marcados e 25 sofridos. Apesar de jogar em casa no Clausura, o Santa Fé não se mostra confiável devido aos resultados negativos recentes. Por outro lado, temos o Jaguares de Córdoba, que também não entrou em campo por um longo período devido à falta de jogos na Liga Nacional. Sua última partida foi no final de maio, quando perdeu em casa para o Águilas por 3-0. O Jaguares terminou na 3ª pior colocação da liga, com apenas 4 vitórias em 20 jogos, além de 7 empates e 9 derrotas. Marcou apenas 16 gols e sofreu 26, sendo um dos piores desempenhos ofensivos da competição. Quando se trata de jogos fora de casa, o Jaguares teve um desempenho ruim, sendo o pior time nessas condições. Dos 10 jogos como visitante, perdeu 7 e empatou 3, marcando apenas 3 gols e sofrendo 17. Se o Santa Fé não é um time confiável devido aos últimos resultados, o Jaguares de Córdoba está em uma situação ainda pior, considerando o que apresentou no primeiro semestre do Campeonato Colombiano. No único confronto entre as equipes em 2023, houve um placar movimentado de 2-2, com mando de campo para os Jaguares de Córdoba. Levando em conta o fator local e o desempenho dos Jaguares fora de casa no primeiro semestre, acreditamos que o Santa Fé ainda seja o favorito e será nossa opção de aposta. A linha de gols é uma alternativa interessante, considerando o confronto entre as equipes no Apertura da Liga. Meu palpite é vitória do Santa Fé.